verso 16 até o verso 23, mas eu vou ler só 2 versículos para o início da nossa reflexão, e os demais versículos nós vamos lendo conforme a caminhada da nossa meditação, tá bom? É assim: pois não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé ou por fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé ou por fé. E com esta revelação, né, com a leitura desse texto, Martinho Lutero teve uma transformação em sua vida e tem início o movimento da Reforma Protestante, tá certo? Algo que, né, alguns românticos, né, alguns pensadores românticos, se é que posso dizer assim, tentam pensar, né, que a igreja precisa passar por uma nova reforma. Eu não sei, não vou entrar nessa conversa e nem nessa discussão, porque eu não sei, tá bom? De verdade, eu não sei mesmo. O que eu sei é que o cristianismo precisa assumir os moldes do cristianismo. Cada momento histórico é um momento. E vivemos um momento hoje de medo, né? De medo, que é a Covid-19, de recolhimento social, né? De afastamento. Aos poucos estamos voltando, graças a Deus e à vacinação. Mas, enfim, vamos lá. Não me envergonho do Evangelho. Evangelho, meus irmãos, é uma palavra que significa que é boa nova. Boa nova. É muito pouco utilizada por nós e pouco entendida por nós. Para nós, a boa nova é receber presentes. Para nós, a boa nova é termos acesso a presentes. Para nós, a boa nova é quando conseguimos um bom emprego, de repente, principalmente se for com um bom salário, né? Para nós, a boa nova é conseguirmos juntar coisas missionariamente, ganhar coisas. E não é isso, não é disso que se trata. Quando Paulo escreve, eu não me envergonho do Evangelho, ele não está pensando nisso, ele está pensando na boa nova de salvação, na boa nova alvissareira, palavra que pouco usada hoje, hein, gente? Alvissareira, que significa, assim, alegria, gozo, festa. Por quê? Porque chegou o mensageiro. Jesus não inventou, tá, irmãos? Jesus não inventou essa palavra, ela foi retirada do vocabulário grego de sua época. Quem era o evangelista? O evangelista é aquele que vinha na frente do exército trazendo a boa nova. Vencemos! Hein, gente? Aí significa ser evangelista. Nesse sentido, todos nós somos evangelistas, porque vencemos em nome de Jesus. Vencemos em nome de Jesus. Então, o evangelho, que não nos envergonhamos, por quê? Porque ele transforma a nossa vida. Ele muda o nosso ser. Ele nos tira da condição humana ou humanística, egoística ou egoísta ou egoística, de querermos ter para nos tornarmos algo diferente, que é o ser. O ser. Ser gente, ser humano. Ser cristão significa assumir a humanidade, assumir as nossas fraquezas, assumir a nossa total dependência de Deus. Por isso, não me envergonho. Por que eu não me envergonho, gente? Porque eu sou frágil, porque eu sou mentiroso, porque eu não consigo resistir às investidas. 100% delas? Cuidado, ninguém consegue resistir a 100% das investidas. As setas do maligno são tantas, elas vêm em direção que nós não estamos preparados. Por isso o capacete da salvação, por isso o escudo da fé, por isso as sandálias do Evangelho da Paz, por isso a armadura espiritual. A armadura espiritual, para que não venhamos a nos envergonhar. Porque se cairmos, se cedermos à tentação, nós vamos envergonhar o Evangelho. E envergonhando o Evangelho, nós levamos o nome de Deus não a ser glorificado, né?
não a ser santificado, como diz a oração do Pai Nosso, mas quando nos envergonhamos e levamos o evangelho, falei, aquele lá é o irmão Edson, mas ele não era pastor, ele não dava aula de seminário, teologia, e fez isso? Entendeu? Entenderam? Eu me envergonho e causo vergonha. Isso é um pecado muito sério, é um pecado muito sério. É um pecado muito sério e grave, porque quando a gente erra, e errar é humano, tá certo? Errar é humano. Mas se for um erro consciente, e esse erro torna-se público, envergonhamos o evangelho, envergonhamos-nos a nós mesmos e maldizemos o nome de Deus, de certa forma, publicamente. Tenho água aqui nisso. Mas Paulo continua, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus. Olha que lindo. O poder de Deus é a palavra que transforma, gente. O poder de Deus é a palavra que transforma. Num determinado momento, Jesus disse assim para os seus discípulos, vós sois limpos pela minha palavra. A palavra de Deus, a palavra de salvação, contida no evangelho, liberta o homem, liberta o nosso ser, abre a nossa mente, expande os nossos horizontes. A gente para de olhar para o nosso umbigo e começa a olhar para frente, passa de andar, né? Um discurso pentecostal muito simples, mas é bem interessante, né? O crente galinha e o crente águia ali. O crente galinha que ele só fica assim, para dizer. Já a águia não, ela voa nas alturas, né? Voa nas alturas. Olha para frente, olha para frente. E diferente do cavalo que usa aquela viseira, não, Deus tira, nós deixamos de ser tapados, como um cavalo é tapado a sua visão de lateralidade, Deus tira as escamas dos nossos olhos e nossa perspectiva de visão amplia. O evangelho é poder de Deus para libertar o homem de todas as suas mazelas, de toda a sua pequenez, de tudo aquilo que impede o seu crescimento, viu? Que é o nosso crescimento, a nossa expansão enquanto pessoa, ela só acontece quando temos um encontro com Deus, irmãos. Quando temos um encontro com Deus. Potencialidade humana, a partir da sua simples humanidade. Onde está o sábio deste mundo? Onde está o inquiridor deste século? Deus pega as coisas loucas, sabe, para enganar os sábios. Pega as coisas loucas para enganar os sábios. Mas a porta do tempo formosa, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. E a palavra de salvação é o nome de Jesus. A palavra de libertação é o nome de Jesus. Vamos sair da mesmice. Vamos abrir, sabe assim, expandir nossos horizontes. Sair do nosso casulo, dessa casinha que a gente se fecha, chamada ensimesmado. Eu sou senhor de mim mesmo. Eu decido o meu destino. Não decidi nada, irmãos. Decidi nada. Sai da sua terra, sai da sua parentela. Capítulo 12 de Gênesis. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Olha, antes de existir batismo com o Espírito Santo já agia. Porque está escrito no capítulo 3 do Evangelho de João. Quem é nascido do alto é como o vento, não sabe para que direção vai, o Espírito leva. E assim como Abraão, Isaac é a mesma coisa. Isaac, eu tenho uma promessa com seu pai, eu vou cumprir com você, meu filho. Levanta e vai para onde eu vou te mostrar. E não diz onde é. E passa e tem as agruras. Isaac vai lá, capítulo 25 ou 26, não me engano, de Gênesis, ele abre um poço, tem confusão, sai de lá, abre outro poço na mesma região, tem confusão, sai de lá, até que ele chega no lugar, Deus abençoe, levanta o altar e glorifica ao Senhor. Tem confusão, aonde o crente chega, aonde aquele que é levado pelo Espírito chega,
tem confusão. Não quer vida fácil? Não é no cristianismo. Não é com Deus. Vida fácil é lá com Deus da facilidade. E o Deus da facilidade é o Deus que leva ao pecado, é o dinheiro, é Mamon, é o inimigo das nossas almas. É esse que é o Deus da facilidade, é o Deus da alegria, é o Deus do hedonismo, da felicidade plena, de eu não ter que me preocupar com nada. Não é assim que funciona. O justo viver, como ele diz aqui, não se envergonhar do Evangelho. Vamos para o Sermão da Montanha? Vamos para o Sermão da Montanha? Bem-aventurados os que choram. Choram por quê, gente? Ah, mas eu vou ser consolado. Sim, mas antes de ser consolado, nós precisamos ter consciência do porquê choramos. Eu oro tanto, pastor, Deus não abre uma porta. É óbvio, não vai abrir mesmo. Enquanto você não se conscientizar do quão pequeno é diante de Deus. Você que ora assim, eu não aceito a doença, eu não aceito isso, não aceito aquilo, ora, presta atenção. Você ora do jeito que você quiser, certo? Mas olha, não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque Deus não é... Eu não manipulo Deus que nem eu manipulo meu copo d'água. Eu não manipulo Deus como eu manipulo meu aparelho celular. Mas sabe qual é a parte boa? Deus não nos manipula. Deus nos usa. É diferente. Deus tem um plano para você, tem um plano para mim, tem um plano para as nossas vidas. Permita-se ser usado por Deus. Permita que Deus entre em sua vida. Torne-se habitação viva de Deus em espírito. Torne-se habitação viva de Deus em espírito. Sabe assim, pratique aquilo que a gente chama de sacerdócio universal. Sabe o que é isso? Responsabilidade. Responsabilidade pela sua alma. Não. Que é isso? Eu vou lá na igreja, lá o pastor no engodo de cobertura espiritual. Olha, vou te dar, não quero te chatear, não. Mas é o seguinte, cobertura espiritual implica em proteção 24 horas ininterruptamente. Oração não é cobertura espiritual. Oração é intercessão. É Neide? Eu ia chamar minha esposa de Magrela, mas é o apelido carinhoso que tem com ela. Oração, Neide, não é espiritual. Oração é intercessão. E a função pastoral é interceder. Eu oro pela minha mãe, pelo pastor Neto, sempre lembro dele em minhas orações, pela minha irmã, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pelo nosso ministério, por mim mesmo, para que não venha, como diz Paulo, com a minha palavra, eu salvo alguns ou muitos, e de repente eu perco a mim mesmo, né? Mas isso é oração, isso é intercessão. Agora, cobertura espiritual, só do Espírito de Deus, que é Deus. Então, vamos lá. Que é poder de Deus. Para quê, Paulo? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é para ganhar pão. Não é para lucros. Não significa que não possa ser assalariado. Não significa que não possa receber uma presença. O que eu estou dizendo é que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, nós estamos escondidos, ainda vivemos escondidos como Adão, quando peca, e está na hora de sair de trás, sabe assim? Deus, ele diz, eu não sei o seu nome, mas o seu meu. Quando você ouvir a voz de Deus, Edson, onde está? Eis-me aqui, Senhor. Onde você está? Estou escondido porque pequei. Mas quem falou que você pecou? Adão, lembra de Adão? Estou nu. Está na hora de buscarmos vestimento espiritual. Salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego, e também do brasileiro, e também do paulista, e também do paulistano, e também do baiano, e também do poaense, do ferrazense, do barretense, do soteropolitano, da região de Dendê, onde está lá o pastor Neto, na Bahia. Não sei como se chama, quem nasce na região de Dendê. Dendezense. Verso 17. Visto que a justiça de Deus, olha, a justiça de Deus
Essa é a parte boa, missionária Neide. A justiça do pastor Edson, a justiça da missionária Neide é falha, porque a gente olha a partir da nossa perspectiva. O que é certo para mim, eu quero enquadrar como sendo certo para todos. Certo? Não é assim que a gente faz? Não, para ser crente tem que ser crente igual eu, que oro X vezes ao dia, jejuo X vezes por semana, sou dizimista, fiel, nunca perdi uma ceia N vezes. É inadmissível que alguém não seja crente como eu. E se não for como eu, não é crente. Não é assim? É daí que surgem os movimentos, até bem intencionados, mas que falham lá na frente. Eles deixam de ser utópicos, né? De uma perspectiva tão boa, que junta-se pessoas em torno daquela ideia, mas ele é tão fechado em si mesmo, que ele deixa de ser utópico e passa a ser distópico, e deixa de ser teológico, né, enquanto palavra de Deus, e passa a ser ideológico, enquanto perspectiva humana. E isso é muito perigoso. O cristianismo, o bom de tudo isso, do cristianismo bíblico, ele não é ideológico. Daí a reforma de Martinho Lutero, daí a necessidade de pensarmos que Deus levante homens e mulheres, pessoas que estejam prontas ou quase prontas, preparadas ou se preparando para que haja um movimento de avivamento, ou no mínimo de despertamento, para um subsequente avivamento no Brasil e no mundo, né? A Covid-19, eu venho dizendo isso desde março do ano passado, quando começou o processo de isolamento social, de afastamento social aqui no Brasil, de que a Covid era um alerta de Deus do seu descontentamento para esse cristianismo barato, esse cristianismo simplista, simplório, mercantilista, né? Usando uma linguagem de esquerda, né? Uma linguagem sindicalista, né? Mercantilista, onde se mercadeja a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser vendida, porque a palavra de Deus é o Dabar Yavé. Ou no Novo Testamento, Rema Theon. Quando Deus fala, o homem se cala. Quando Deus fala, o homem cai por terra. Dabar Yavé. No Novo Testamento, eu não tenho equivalente para Yavé, mas é Rema Theon. Equivocadamente usado aí um tal de teologia do Rema, onde as pessoas declaram sobre as coisas, né, como se fosse possível, né? Haja luz, né? A palavra de Deus é a palavra geradora. Ele fala haja e as coisas surgem. Faz isso. Não vai fazer, né? Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação, missionário. Você que nos assiste ou nos assistirá, não tem tempo para essa libertação, não tem tempo para essa cura. É só na hora que na hora que o senhor está aí que vai dar certo. Não é de dar certo, não é mágica, não é crendice, não é simpatia. É a palavra de Deus, é o Dabar Yavé, é Deus falando com você. Não é, o pastor Edson, ele apenas transmite, né, a inspiração, ele transmite o que o texto nos motiva para levar até você. Então você creia que Deus vai visitar você na sua casa, você creia que Deus vai abrir uma porta de emprego para você, você creia que Deus vai curar você, que está nos assistindo ou nos assistirá. Creia que Deus vai entrar com providência, seja qual for o seu motivo. E amanhã você vai ligar para mim, vai mandar um WhatsApp para mim no 11 99588 0003, vai falar assim: pastor Edson, deu certo. E não deu certo porque é mágica. Deu certo porque você creu. Deu certo porque você se manifestou a sua fé, como está escrito. Quem se aproxima de Deus, Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, verso 6. É 11, né? Acho que é 11.
Se não é 11, é 12. Só para versículo bíblico. Quem se aproxima de Deus precisa crer que existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ora, amanhã você vai ligar, vai mandar um WhatsApp para mim no 11 99588 03 e vai falar assim: Pastor Edson, Deus me curou, Deus abriu a porta, Deus fez um milagre na vida. Sabe por quê? Não é porque eu estou dizendo, é porque é palavra de Deus, é da Bar Yavé, é Remateos, Teon. É Deus, irmãos, é Deus quem cura, é Deus que liberta, é Deus que abre porta. Eu sou apenas instrumento de levar essa palavra, tá certo? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, ou seja, é necessário que haja crença, é necessário que eu creia, entendeu? A continuidade da fé não é crer, por exemplo, essa cadeira que está atrás de mim, opa, vou sentar. Eu apareço sentado aí, Neide? Não. Apareço? Eu não olhei se o pé estava quebrado. Olhei? Não olhei, simplesmente sentei. Creia que Deus está com os braços estendidos para você. A revelação, irmãos, a revelação é uma coisa muito individual. É individual de cada um. Como é que acontece a revelação com você? Eu me lembro que quando eu me converti, tá aí minha mãe que está assistindo, ela está aí assistindo ainda, minha mãe? Ela vai lembrar disso, ela vai confirmar aí no chat do YouTube. Entre no YouTube aí, Pastor Edson. Eu lembro que eu acordei no domingo de manhã e falei assim para minha mãe, assim: mãe, eu vou virar crente. Ela falou assim: problema seu. Lembra disso, dona Anaí? Ela falou: isso é problema seu. Eu só não quero porque minha casa de crente aqui me enchendo os pacolar, me enchendo a paciência. Ela foi pobre mãe, né? Ela não sabia que eu era o crente que enchia a paciência dela. Porque eu tive um encontro com Deus, tive uma revelação. Eu fui à igreja, eu era muito coração duro, muito duro mesmo. Eu fui 6 meses à igreja. Eu queria entender como é que funcionava aquele ambiente. Eu queria entender como é que funcionava a cabeça dos crentes. Eu já contei aqui, em cultos passados, como eu perturbava crentes, como eu fui uma pessoa ruim, sabe? Uma pessoa ruim. E aquele domingo, nunca vou esquecer, eu não me lembro o dia, isso é irrelevante, mas eu nunca vou esquecer que eu sentei na beirada do banco. Eu sempre sentava no canto, ficava lá esperando o culto acabar. Naquele dia eu sentei na beirada porque eu sabia que no final do culto o pastor, saudoso pastor Francisco Tiburcio, lembra disso, Nente? Você lembra do dia? Nós éramos noivos na época. Minha amada esposa, se vivo estiver agora, dia 28 de dezembro, eu vou completar 30 anos de casado. Orem por nós. Eu sentei quando ele falou: quem quer a Assembleia de Deus, né? Quem quer receber Jesus como Salvador, levanta a mão. Eu fui o primeiro. Fui andando e rindo lá na frente, as pessoas não esperavam isso. Em geral, as pessoas esperam que as pessoas se levantem chorando. Eu fui rindo, sabe por quê? Porque a revelação é individual. Cada um tem um encontro específico e particular com Deus. Deus mudou a minha vida aquele dia. E de lá para cá, aos trancos e barrancos, porque não é fácil. Às vezes tropeço, às vezes quase caio, mas Deus envia sua mão e nos põe de pé. De fé em fé. Significa que nós não podemos retornar, não podemos voltar atrás. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então o senhor se considera justo. Você é tão arrogante, pastorzinho, não é assim? Você é tão arrogante que o senhor se considera justo? Sim, eu sou justificado pela fé. Capítulo 5 de Romanos: justificado, pois, mediante a fé, com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hein? Justificado por fé. Eu não disse que sou perfeito, eu não disse que estou pleno, eu não disse que já atingi a estatura do varão perfeito. Eu disse que sou justificado por fé. Nesse sentido, eu sou justo por Deus. Quando Deus olha do seu trono, da sua infinita graça, ele fala: olha, meu servo Edson. Irmãos, presta atenção. Vou falar uma coisa agora para você, de Deus, diretamente para você. Satanás, um dia, dentro da onipresença de Deus, não no céu, obviamente, que ele não tem acesso a entrar na morada de Deus, mas Deus está em todos os lugares, porque ele é onipresente. E Deus, sabendo que Satanás
se andava Jó para perturbar a sua vida, ele fala para Satanás: observasse meu servo Jó? E a gente já sabe a história, né? Satanás acusa Jó de ser um falso crente, de ser fiel porque é rico, e depois de ser fiel porque tem saúde. Você já parou para pensar que, de repente, você que está orando, você que é dizimista fiel, você que contribui com a obra de Deus, você que se consagra, você que vai à igreja, está passando por pelejas, por luta, porque Deus permitiu que Satanás tocasse em você? Você é um justo? Você tem testemunho de Deus? Pois está escrito. Vou de novo apelar para o Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós quando mentirem, quando vos caluniarem e disserem um monte de coisas erradas a respeito de vocês. Regozijai-vos, porque assim foram os profetas que vieram antes. Galardão de profeta, irmãos. Vamos parar de pensar que a prova, a luta, é porque nós não temos Deus. Muito pelo contrário. A prova, a luta, é porque nós temos Deus. Nós temos. Todo profeta de Deus passa por a tribulação. Abraão, opa, sai daí. Sai da tua terra. Identidade de localização. Sai da tua terra. O que mais? Da tua parentela, identidade de árvore genealógica. Sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quer ser usado por Deus? Se eu dar minha fé de Abraão, é melhor não. Fique com a sua. Porque quando Deus pede coisas, como pediu a Abraão, será que você vai conseguir? Mas olha, o resumo é o seguinte, o justo viver pela fé, ou de fé em fé, significa mantermos firmes, nos manter firmes. Nos mantermos seguros na mão de Deus. Significa nos mantermos fiéis a Deus. É isso que o texto está dizendo. Ele continua no verso 18, aí vem a parte pesada, né? Sobre a ira de Deus. Que é aquele que sai desse parâmetro de fidelidade, sai desse parâmetro de ter fé e entra por um viés, por uma abertura muito perigosa, que é a da apostasia. A palavra apostasia, o prefixo apó é o mesmo prefixo de apóstolo, por exemplo. Apóstolo é aquele enviado, né? Temos 12 apóstolos especiais, e temos outros apóstolos, né? Eu não sou contra, não. Tem um pessoal que diz que hoje em dia não pode ter apóstolo, pode sim. Ele só não pode pensar que é igual a Pedro e os demais. Né? O apóstolo de hoje é um missionário, né? Tá certo? É isso. Apóstolo significa aquele que é enviado. Por quê? Porque a palavra apostasia significa que ele foi enviado e errou o caminho. Isso significa apostasia. E olha o que o texto diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que é impiedade? Aquele que foi liberto pelo Evangelho, aquele que teve um encontro com Cristo, aquele que alcançou a salvação da sua alma, aquele que teve um contato com Deus, com o Espírito de Deus, teve um renovo espiritual, foi justificado, tornou-se justo, ou pio do latim. E aí ele age em relação a outro de forma injusta, ou ímpia. Por isso, contra toda impiedade. Quem é que pratica impiedade? Quem pratica impiedade é aquele que teve encontro com Cristo, tornou-se justo, mas a sua prática é injusta. Então, todo crente deve refletir nesse sentido, como a sua prática de fé, como o seu direcionamento de fé, as suas escolhas, inclusive políticas, porque não vou falar sobre isso, mas é necessário pensarmos sobre isso. Jesus sempre foi o adepto da não violência, né? Não violência, só por aqui, tá? Contra toda injustiça e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra perversão é uma palavra muito pesada, né? Como, por exemplo, a questão da queda
Quando Adão erra, ele perverte a natureza humana. O que é isso? O que era puro e santo torna-se profano e pecaminoso. Isso é perversão. Adão perverteu a pureza da criação e tornou-se ímpio, nesse sentido, e perverso. Vem para mim o tempo aí, por gentileza, para eu não perder a noção. Quanto tempo? No canto superior esquerdo. 43 minutos. Obrigado. Por isso que ele fala contra toda impiedade e perversão dos homens. É bem interessante, você é meu convidado, todos os sábados nós começamos um estudo bíblico. A primeira aula você pode assistir gratuitamente, é um curso pago, mas de qualquer forma você é meu convidado, assiste uma aula gratuita. E nós lemos todo o Novo Testamento, e agora nós começamos o Antigo Testamento, estamos em Gênesis. No próximo sábado será o capítulo 27 até o 31. Do capítulo 27 até o capítulo 31. E ver essa evolução em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 3, a queda, do capítulo 4 até o capítulo 8, né, que começa a genealogia e aparecem os pais, né, os pais de... Os pais, aqueles que vão gerar Abraão. Aí no capítulo 12, o chamado de Abraão, e estamos nessa história, e sábado é o capítulo 27, então perversão vai mostrando essa evolução da perversão da humanidade. É disso que ele está falando aqui, a perversão que detém a verdade pela injustiça. Conhece o texto bíblico, conhece a palavra de salvação, mas não leva ela, não demonstra ela com atitudes, como Jesus mostrou. Não demonstra ela com o poder de Deus, como Jesus mostrou. Ou como a minha irmã, né, na mão de um desses apóstolos modernos, que disse que ela não poderia usar do livre-arbítrio, porque ela estava sob a cobertura dele. Isto é um absurdo. Blasfêmia, heresia, perversão. Aquele que detém a verdade pela injustiça. Está muito claro aqui. É tão claro que chega a ser assustador, né? Vamos caminhar para o final? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, Deus lhes manifestou. Só até aqui, tá? Só até aqui, temos que terminar, em nome de Jesus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A isso dá-se o nome de revelação. Permita que hoje, no dia 31, 504 anos de reforma protestante, eu não sou protestante, tá, irmãos? É um equívoco pensar que somos protestantes. Eu sou evangélico pentecostal. O movimento pentecostal teve início em 1910, 1911, aqui no Brasil, no nosso caso, 1911, com o Gunnar Wing e Daniel Berg, vindo para o Brasil, vindo dos Estados Unidos da Rua Azusa, para o Brasil, e fundaram em Belém do Pará a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Talvez a maior igreja evangélica do Brasil e do mundo, talvez, não sei, isso não é importante. O importante é o evento, o importante é o que aconteceu, é o despertar para o subsequente avivamento. Então, permita que o Espírito de Deus trabalhe em sua vida. Permita que, de fato, o Espírito de Deus transforme o seu ser. Saia do lugar. Mova-se. 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 Saia da tua terra. Saia. Não é para você abandonar sua casa, seus pais. Não é isso. É esse movimento de mover-se. Sabe, Deus chama Abraão e ele se movimenta. Deus chama Isaac e ele se movimenta. Jesus foi batizado e levado ao deserto, movimento. Paulo foi chamado e caiu da sua montadura e foi chamado para o movimento. Está escrito, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Percebe? Movimento. Avivamento, despertar e movimentar. Despertar e movimentar, isso é constante, isso é sempre, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, você que está nos assistindo, nos assistirá, que é daqui da região, venha nos fazer uma visita na rua Márcia Angélica Lopes,
número 121, próxima estação ferroviária Gianete. Vamos fazer uma oração, irmãinha? Vamos ficar de pé? Você que está aí nos assistindo, feche seus olhinhos.